Oi, gente, tudo bem? Ingridzinha às vezes dá uma sumida? Dá, mas Ingridzinha volta? Sempre volta, gente. Hoje, aqui no YouTube, tá sendo o meu primeiro momento de volta, né, às redes sociais. De volta, entre aspas, não, de volta às redes sociais. Ainda não apareci no Instagram e eu resolvi primeiro gravar o vídeo pro canal, pra eu conseguir já colocar tudo que eu preciso falar pra fora aqui em primeira mão com vocês. Se você só me acompanha aqui no YouTube, talvez você nem saiba, né, que eu precisei tirar alguns dias aí off das redes sociais, então off do Instagram, off aqui do YouTube também. Lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, já aproveita para me seguir. Lá no Instagram eu avisei que eu ia tirar alguns diazinhos para mim e hoje é o meu primeiro momento, né, como eu falei, de volta aqui nas redes sociais e eu já quis logo gravar um vídeo pro canal pra gente bater um papo. Então o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque, como vocês estão vendo, Ingridzinha está aqui de cabelo lambido, como veio ao mundo. Nada de babyliss por hoje e de cara lavada, né? Mas não se preocupem, vocês não vão precisar ficar olhando a Ingridzinha de cara lavada o vídeo inteiro. Vamos se maquiar junto e já vamos começar. Deixa eu até prender aqui meu cabelinho. Esse vídeo vai ser um maquia e fala, então vou me maquiando aqui e a gente vai conversando. E eu quero contar um pouquinho pra vocês por que eu tirei esses dias off, o que eu aprendi com isso, alguns insights, algumas coisas que Deus falou comigo. Eu sei que eu não tenho tantos vídeos quanto eu gostaria, pelo menos aqui no YouTube, assim, de bate-papo, de reflexões, mas eu gostaria muito de trazer isso aqui pro canal, porque geralmente minhas reflexões eu faço lá no Insta e por aqui é sempre vídeos de make e tudo mais. Tudo bem, né, gente? De vez em quando a gente variar o conteúdo, não é mesmo? Então bora lá! Então, gente, o que acontece? Vamos lá! Lá no Instagram eu avisei 3 semanas atrás, né? Tem 21 dias, hoje faz 23, eu acho. Eu fiquei off desde o dia 1º de novembro, eu anunciei, né, que eu ia tirar alguns dias pra mim. E esses dias, na verdade, estavam contados pra mim, mas eu não avisei nas redes sociais, né, quanto tempo ia ser. E foram 21 dias. Na verdade, foi um propósito que eu fiz com Deus, um propósito com Ele, né? E aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês agora o que foi isso, o que foi esse propósito. E na verdade, gente, o que acontece? Quando eu decidi fazer o propósito, eu não entendi muito bem por que seria ele. Por que eu estaria fazendo esse propósito, mas eu ouvi Deus falar comigo sobre isso, pra eu me retirar um pouquinho e tirar um tempo com Ele, e eu decidi que seriam 21 dias. E no começo eu imaginei que seria sobre... E na verdade foi um pouco sobre isso mesmo. Eu senti como se eu tivesse prestes a viver uma nova fase, um novo tempo, e que vão vir muitos desafios, sabe? Eu senti como se Deus quisesse que eu tirasse esse tempo com Ele pra Ele me moldar, pra Ele me preparar pra essa nova fase, pra esse novo tempo. E não deixou de ser isso, mas eu descobri mais coisas ao longo do processo, que não é só isso, né? E é isso que eu vou conversar também um pouquinho aqui com vocês. Quando eu comecei o propósito, eu achava que era sobre isso. E na maioria das vezes, não vou dizer que sempre não, gente, que eu não sou uma santa, né? Ninguém é, só Jesus. Mas na maioria das vezes eu costumo ser muito obediente, assim, com Deus, sabe? Então, quando eu escuto Ele falando alguma coisa comigo, ou me pedindo algo, eu costumo atender sem entender. Então, eu senti isso muito forte no meu coração, os meus devocionais e tudo mais. Ele pedindo pra eu tirar esse tempo. E eu não entendi muito bem o que era, eu achei que era isso, né, como eu falei pra vocês. E simplesmente fui. E aí eu tirei esses dias off das redes sociais por causa disso, porque eu sei que quando eu vou ter esse tempo de conexão com Deus, eu preciso desligar, sabe, um pouco as vozes. E pra ser bem sincera, eu já tava me sentindo muito cansada, assim, sabe, bem saturada com as redes sociais e tudo mais. Esse ano tem sido um ano muito difícil, acredito que pra praticamente todo mundo, né? Viver com a incerteza não é algo tão simples. Poucas pessoas conseguem lidar muito bem assim com isso e não ser tão afetado. E eu não sou uma dessas pessoas, então assim, é um trabalho constante, sabe? Que a gente tem que fazer assim com a gente mesmo pra conseguir simplesmente viver um tempo ou viver, sei lá, uma situação específica sem saber no que ela vai dar, né? E meio que é isso que a gente tá vivendo no mundo, né? Um momento muito incerto pra todo mundo. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando que as coisas vão voltar ao normal. Eu tenho certeza que a rotina de todo mundo aí foi afetada de alguma forma, né? Por causa da pandemia. Não saber quando que a gente vai ter nossa rotina de volta
vai dando aquela ansiedade, aquela coisa assim dentro da gente, né, ruim. E enfim, toda essa coisa de incerteza e tudo mais, estava afetando um pouco minhas emoções, sabe, meus sentimentos e tudo mais, e isso acabava juntando com o meu trabalho nas redes sociais, que não é um trabalho fácil, porque a gente tá o tempo inteiro exposto há muita informação. Nosso cérebro, gente, não acompanha o tanto de informação que as redes sociais dão pra gente. Então, assim, é muita coisa, é muita informação. É um feed que nunca acaba, que você fica rolando no Instagram, sabe? YouTube, enfim. E tudo isso já tava me deixando, sabe? Foi um conjunto de coisas que foi me deixando um pouco saturada. Então, foi bem oportuno, assim, esse tempo que Deus me pediu, assim, pra tirar com ele, né? Pra calar as vozes, né? E escutar somente a voz dele. Quem trabalha com as redes sociais é muito fácil se perder, sabe? Se perder, assim, nesse mundo de tanta informação, de tanta coisa, sabe? De tanta pressão, de tanta gente dando, muitas vezes, pitaco na sua vida. Nem foi o meu caso de pessoas dando pitaco na minha vida, não. Mas essa coisa mesmo, sabe? De, tipo, tá o tempo inteiro vendo muita coisa. E ainda se cobrando em produzir, né? Que essa é a diferença de quem só consome as redes sociais e quem consome e trabalha, né? Então, eu realmente acho muito importante quem trabalha com isso se permitir tirar um tempinho longe, sabe? Tirar um tempinho pra você mesmo, sabe? Pra si mesmo. E eu sei que não é o caso de todas as pessoas, nem todo mundo consegue e pode tirar, sei lá, um tempo como eu tirei, assim, de tantos dias. Acho que de poucos dias até consegue, né? Se programar direitinho, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que existem muitas pessoas que trabalham com as redes sociais, mas que tem contrato para entregar, tem cliente e tal, de publi, de parceria que seja. Não é o meu caso. Então, assim, eu sei que eu tô numa situação, inclusive, bem privilegiada relacionada a quem tá envolvido nesse mundo, né, quem trabalha com isso, porque eu tenho esse privilégio, de fato, de poder tirar o tempo pra mim se eu quiser, sabe? E eu sei que muitas pessoas se preocupam com essa questão de tipo, ai, mas quando você fica sem postar, o seu engajamento cai, os seus seguidores caem, tudo que você trabalhou tanto e construiu tanto se perde, você tem que voltar do zero. E eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu já tirei um tempo, mais ou menos dessa mesma forma, no final do ano passado, foi na mesma época, assim, foi em novembro também do ano passado, que eu tirei um tempo off também, por outros motivos na época, né? Na verdade, ano passado eu tava bem mal, e eu até fiz um vídeo aqui no canal falando um pouquinho, né, sobre aquele tempo e tudo mais. Dessa vez não foi exatamente igual, mas eu tirei a mesma quantidade de dias. Quando eu tirei da outra vez, né, no ano passado, eu sinceramente não vi esse engajamento todo caindo, não vi esses seguidores todos se perdendo. E, na verdade, pra ser bem sincera, não foi algo com que eu me preocupei. Eu acho que as pessoas que trabalham com isso precisam ter muito certo dentro de si o que realmente importa, sabe? Então, não é que o trabalho não importa, não é que perder, de alguma forma, aquilo que você construiu não importa, não, mas mais importante do que os seguidores, mais importante do que o engajamento, é você estar bem com você mesma, sabe? E é aí que muitas pessoas pecam, né? Porque elas engatam numa coisa nas redes sociais que, tipo, eu não posso sair, eu não posso perder, eu não posso, sabe? Eu não posso ficar longe, porque senão eu vou perder tudo que eu tenho. E fica nessa coisa, assim, nesse tipo de pensamento, e aí acaba entrando em estágios emocionais que muitas vezes ficam muito difíceis de reverter, sabe? Então eu não quero passar por isso, sabe? Na verdade, eu passei um pouco ano passado, né? Eu comecei a ter dor até no corpo, por causa dessa pressão e dessa coisa que eu me colocava em mim mesma. Ano passado, quando eu tirei esse tempo, foi a primeira vez em, sei lá, 6 anos, nem sei quanto tempo eu tô trabalhando com isso, mas muitos anos que eu nunca tinha tirado um tempo pra mim, nunca tinha tirado um tempo de folga, de férias, sabe? Eu percebi o quão ruim é acumular muita coisa, chegar num estágio emocional que muitas vezes passa até pro nosso corpo. E eu decidi que eu não ia passar mais por isso, e eu entendi a importância de tirar esse tempo para nós mesmos. E dessa vez, eu já fui até, inclusive, colhendo e entendendo os sinais, sabe? Da outra vez, ano passado, quando isso aconteceu, quando eu tirei esse tempo, eu pedi para Deus para que eu não precisasse mais chegar no meu limite para olhar para mim mesma, sabe? Para tirar esse tempo comigo mesma e com Ele também. E foi exatamente o que aconteceu. Dessa vez eu não cheguei no meu limite, mas eu entendi, eu fui buscando, sabe? Entender os sinais do que eu já tava sentindo. Eu já tava me sentindo saturada, eu já tava cansada, sabe? E claro, com certeza, é o que eu falei no início desse vídeo, tem muito a ver também com a situação que a gente tá vivendo no mundo, e eu não esperei eu chegar no meu limite, eu fui entendendo,
fui estando aberta, né, e sensível para ouvir Deus me chamar também, né, para tirar esse tempo. E enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu. E sinceramente, assim, ó, é libertador tirar este tempo para você mesmo, sabe? Tirar esse tempo de calar todas as vozes, tanto de informação que a gente recebe com feed de Instagram, de YouTube, que seja, das redes sociais de uma forma geral, sabe? Silenciar as vozes. É muita coisa, gente, na cabeça, é muita informação. Para quem fica muito preso, muito tempo, sabe, nas redes sociais. Então, assim, é libertador. E para quem trabalha com isso, é libertador tirar um tempo para não se preocupar em ter que ficar produzindo conteúdo, sabe? E aí, é claro, cada um vai entender os seus limites, vai saber o que pode, o que dá e o que não dá para fazer. Como eu falei, tem pessoas que têm contrato para entregar, tem pessoas que, enfim, não podem tirar tanto tempo assim, mas podem talvez se programar, né, para deixar os vídeos prontos, para, enfim. Eu não quis fazer isso. Primeiro porque eu não preciso, não tenho nenhum contrato, vamos dizer assim. Então, como eu falei, eu tenho esse privilégio. E segundo, porque eu já estava nesse estágio, assim, saturada, sabe? Cansada, muito cansada. Então, enfim, eu não fiz isso de programar conteúdo e tudo mais. E me dei o direito de me retirar um pouquinho. E o que eu queria falar pra vocês, que eu aprendi, algumas das coisas que eu aprendi com tudo isso, é que... Lembra que eu falei que eu sentia que era como se Deus estivesse me chamando pra me preparar pra batalhas, enfim, pra desafios que eu ia viver, né? Que em breve eu viverei. Continuo tendo essa percepção, sabe? Tendo esse sentimento. Só que o que eu entendi sobre tirar esse tempo comigo mesma e com ele foi que a gente nunca vai estar preparado para batalhas externas quando a gente não venceu ainda batalhas que são travadas dentro da gente. É as batalhas internas, que tem muito a ver com essa coisa de dominar a nossa mente, sabe? De dominar as nossas emoções, de cuidar da nossa saúde mental. Toda batalha que a gente precisa vencer externamente, ela precisa primeiro ser vencida dentro da gente. A gente nunca vai estar preparado para viver, para, enfim, para enfrentar coisas que vão vir no nosso futuro se a gente primeiro não tiver enfrentado as coisas que estão dentro da gente, sabe? Então, é muito importante mesmo parar para refletir sobre isso, parar para silenciar tudo, sabe? Para se conectar consigo mesmo, para entender o que está acontecendo dentro de você, trabalhar essas coisas dentro de você, para que então você consiga viver plenamente aquilo que te espera no mundo exterior. É mais ou menos como pessoas que, por exemplo, por causa do clima, uma coisa que está acontecendo externamente, se deixam influenciar internamente. Então, se tá um dia ensolarado, fica muito feliz. Se tá um dia chuvoso, fica muito triste. É claro que todo mundo tem as suas preferências climáticas, né? Mas ao mesmo tempo, não é porque eu prefiro o sol do que a chuva que na chuva eu vou estar mal. Eu preciso estar mal, entendeu? E é mais ou menos isso. Eu dei esse exemplo assim do clima, mas isso é com tudo na vida, sabe? A gente não consegue lidar bem com o outro, com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, se a gente não estiver bem com nós mesmos. E como é importante a gente se conhecer e entender os sinais que o nosso corpo mesmo, que a nossa mente vai nos dando. Como eu falei pra vocês, eu tinha pedido pra Deus pra eu não chegar mais no meu limite, não precisar chegar no meu limite. E foi exatamente isso que aconteceu dessa vez. Eu não cheguei no meu limite, mas eu fui pegando os sinais, sabe? Eu já tava me esforçando muito, eu já tava muito cansada. Tem uma analogia, uma metáfora, enfim, que eu gosto muito, que é sobre a metáfora, vamos dizer assim, né, do lenhador, que precisa pegar o machado pra cortar uma árvore. E os lenhadores que são amadores, digamos assim, né, que são inexperientes, aí estão começando agora, eles muitas vezes não percebem que a sua lâmina, a lâmina do machado, tá cega. Então eles fazem muito mais esforço para derrubar uma árvore, porque eles estão ali, sabe, batendo na árvore, batendo na árvore, batendo na árvore. E é como se eles fossem sentindo que as suas forças estão... que a árvore é mais forte do que ele, sabe? Que ele tá empregando muita força para conseguir derrubar aquela árvore. E esquece que, na verdade, o machado não foi afiado, né? A lâmina do machado não foi afiada. E esses lenhadores amadores e inexperientes, né? Eles gastam muito mais tempo, dedicam muito mais tempo em bater naquela árvore do que em afiar a lâmina do machado.
E essa analogia é exatamente isso, sabe? Que eu parei pra fazer. Esse tempo longe das redes sociais, esse tempo que eu tiro off pra mim, não é pra me esconder. É, na verdade, pra afiar o meu machado. Então, eu tava sentindo exatamente isso. Era muito esforço que eu tava fazendo. E vendo pouco resultado. Porque o problema não é nem também o tanto de esforço que você faz, mas é fazer muito esforço e não ver tanto resultado. Não ver o resultado que você gostaria. E aí você vai se sentindo cansado, você vai se sentindo fadigado mesmo. Aí é quando você entende que a lâmina do seu machado tá cega, sabe? Você precisa tirar um tempo pra afiar a lâmina do machado. Você precisa tirar um tempo pra se conectar com você mesmo, sabe? É essa questão, é essa analogia. Afiar o machado é você se preparar, sabe? É você reunir as ferramentas que você precisa, sabe? Tipo, pra enfrentar aquilo, pra viver situações do seu dia a dia, enfim. Então, quando eu tiro o tempo off, não é pra me esconder do mundo, mas é pra me preparar pra ele. E assim, é impossível a gente vencer as batalhas que existem dentro da gente se a gente não dedicar tempo para refinar quem nós somos, sabe? Então, esse tempo de conexão com você mesma é extremamente necessário para que você consiga vencer aquilo que tá te incomodando, sabe? Aquilo que tá afetando suas emoções, que tá afetando sua mente, sabe? É a questão da lâmina mesmo do machado. Se ela não tiver afiada, você vai precisar de muito mais força para conseguir derrubar aquela árvore. E outra coisa que acontece assim muito frequentemente é quando a gente tá muito cansado, quando a gente tá muito saturado, é a gente esquecer os nossos motivos, sabe? A gente esquecer o nosso propósito, esquecer o nosso porquê daquilo que a gente tá fazendo. Então é como se as coisas começassem a perder sentido. E não deixem, se vocês estão passando por isso, sabe? Por esse momento de não conseguir enxergar sentido nas coisas, por causa das forças de vocês que tá sendo perdida, né? A força de você estar diminuindo com algo, não deixa chegar nesse nível de você perder o sentido, sabe? Daquilo que você faz. E se você sentir que você tá perdendo sentido, já passou da hora, mas nunca é tarde também pra tirar esse momento com você mesmo, pra se reconectar com o seu porquê, sabe? Se reconectar com o seu propósito. Nesse mundo aqui na internet também, né? Como eu falei, é muito fácil, sabe? A gente perder isso. A gente perder o nosso porquê, a gente se perder nos nossos motivos, se perder por que a gente faz o que a gente faz, porque é muita coisa acontecendo, sabe? É muita informação, é muita comparação muitas vezes, quando não é você se comparando com outra pessoa, é alguém te comparando com outra pessoa. E se você não tiver muito certo dentro de você quem você é, se você não tiver muito certo que você é uma pessoa única e que você não tem que ser comparado com ninguém, você se leva por essa comparação. E a comparação sempre vai te levar também à intimidação, sabe? Quando você se compara com alguém, você se sente intimidado. E quando você se sente intimidado, você se paralisa. Você não consegue mais fazer o que você fazia, você não consegue mais ver sentido no que você faz, porque você tá se deixando levar por esse espírito de intimidação. E Deus não nos chamou para isso, sabe? Deus não nos deu esse espírito de medo que a intimidação nos causa. E na verdade a palavra de Deus diz exatamente o contrário, né? Deus nos deu espírito de ousadia, de intrepidez. Isso significa que Ele te deu um espírito de agir em amor, de agir com coragem, sabe? Sabendo exatamente quem você é. Então, aqui é fácil a gente se comparar, porque quando não é a gente se comparando, é outra pessoa, né? São talvez as pessoas que te seguem te comparando com outra pessoa. E você tem que estar muito certo, você tem que estar muito com a lâmina muito afiada, sabe? Para que você respire fundo e saiba quem você é e não se deixe levar por isso. E aí é sobre lembrar o seu porquê. O seu porquê nunca vai ser o mesmo de outra pessoa, sabe? Por que você faz algo que você faz quando ele transcende a questão, eu quero ser conhecida, eu quero... Inclusive, sobre essa coisa de ser conhecida, parem para pensar numa frase que diz assim, não lembro exatamente como é a frase, mas ela diz mais ou menos assim: pare de buscar ser conhecido e busque ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Então, muitas vezes as pessoas entram nesse mundo, inclusive da internet mesmo, por fama, sabe? Por ser conhecido e se esquecem de ser uma pessoa que vale a pena ser conhecida, sabe? Se esquecem de ter um motivo muito maior do que esse. Esse motivo é muito vago, gente.
gente é muito volátil, sabe? Tipo, se perde muito fácil. E é por isso que você tem que estar constantemente sendo lembrado por você mesmo, porque ninguém vai fazer isso por você, sabe? Tem uma frase também que fala que você não consegue liderar outra pessoa, você não consegue ser um líder se você não souber se autoliderar primeiro. Então, ninguém vai te lembrar do seu propósito. Ninguém vai te lembrar do seu porquê, ninguém vai te motivar, você precisa fazer isso, você precisa aprender a se automotivar, você precisa aprender a se lembrar. A única pessoa que ainda pode te lembrar do seu porquê é Deus, né? Porque Ele conhece, né? Ele sabe os seus motivos, Ele sabe suas intenções. Tá aí também a importância de você tirar um momento para calar as outras vozes para se conectar com a única voz que importa, que é a dele. E pra mim, isso é o que mais importa. Eu consegui parar pra me entender comigo mesma, eu consegui parar pra me conectar com Deus, sabe? Do que ficar pensando em quantos seguidores eu tô perdendo ou em quanto do meu engajamento tá diminuindo, sabe? Eu acredito muito de verdade que quando você é bom no que você faz, você consegue recuperar facilmente, sabe? Aquilo. Então, sabe, multimilionários, bilionários que tem essa frase, sabe? Que diz assim, se eu perder tudo, eu consigo reconstruir. E é mais ou menos isso, sabe? Não que não importa todo o trabalho que você teve até aqui. Não, mas outras coisas importam mais do que isso, sabe? E você, quando outras coisas importam mais, você sabe que você consegue recuperar aquilo que talvez você tenha perdido, vamos dizer assim. E as pessoas que realmente importam, as pessoas que realmente são transformadas de alguma forma por aquilo que você entrega, pelo seu conteúdo, elas ainda vão estar ali. Claro que não pra sempre, porque eu também acredito que quem não é visto não é lembrado, sabe? Então não é pra sempre, sabe? Não é pra você sumir pra sempre. Mas tirar um tempo é sempre muito bom. Com certeza é o essencial, sabe? Bom, gente, e para finalizar toda essa reflexão, que eu espero que não tenha ficado confuso, porque fui falando, mas enfim. Uma coisa importante também pra gente se reconectar com a gente, um exercício importante, é a gente voltar a fazer coisas que nos levaram a ser quem nós somos. Exemplo, talvez tenha ficado confuso, mas exemplo. Muitas vezes, quando a gente engata nessa coisa, né, tipo, nesse esforço muito grande, com poucos resultados, nessa fadiga, nesse cansaço, a gente precisa não só afiar a nossa lâmina, mas voltar a ter hábitos que a gente tinha e que muitas vezes a gente deixou de ter por causa dessa rotina que ficou muito pesada, por causa de alguma coisa que fez você perder uma coisa muito preciosa que você tinha, um hábito muito precioso. Um exemplo pra vocês, eu engatei nessa rotina aqui esse ano e parei, por exemplo, com um hábito que eu tinha, que era de ler. Eu sempre li muito. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, né? Eu sempre mostro o livro que eu tô lendo no momento e tudo mais. E esse ano eu não li um livro inteiro, sabe? Um livro. Comecei a ler no início do ano, mas aí começou toda essa questão, né, da pandemia e tudo mais, e eu fui deixando esse hábito de lado. Sendo que todos os livros que eu li até aqui moldaram, de certa forma, quem eu sou. Moldaram meus pensamentos, sabe? A forma como eu enxergo o mundo, como eu enxergo a vida. Então, eu voltei a fazer isso nesse tempo, eu voltei a ler. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Todos esses insights que eu trouxe aqui pra vocês, essas questões de se conectar com você mesmo, sabe? Essa coisa do Machado, foram coisas que eu me relembrei relendo livros que eu já tinha lido. Então, eu escolhi um livro, por exemplo, que eu já tinha lido, né? Que já tinha me moldado de alguma forma pra reler. Todo livro que é muito bom, ele vale a pena ser relido, porque cada fase da sua vida você tá de uma forma diferente, você tá vivendo algo diferente. Então você vai ler aquele livro com olhos diferentes, sabe? Tipo, você vai ter ideias e sentimentos que você não teve, entendimentos que você
você não teve na outra época que você leu aquele livro, sabe? Então, enfim, esse foi um dos hábitos que eu voltei a ter e que me ajudou muito. Uma coisa que a gente sempre precisa lembrar também, voltando naquela questão de perder o sentido do que você tá fazendo, enfim, para você lembrar, né, dessa coisa do sentido do que você faz, do seu porquê, você sempre lembrar que não é sobre você, não é sobre você. Então, todas as vezes eu acho que a gente se compara demais, que a gente até se inferioriza de alguma forma por conta da comparação, acha que a gente é menos, ou que a gente, sei lá, quando a gente volta os olhos muito para nós mesmos, a gente esquece do propósito maior, que não é sobre a gente, é sobre o que Deus quer fazer através da nossa vida. Os tesouros que Deus colocou dentro de cada um de nós são tesouros únicos e destinados para pessoas específicas. Então, assim, eu tenho muito claro, muito certo isso dentro de mim, que eu não sou mais especial do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou única e as coisas que eu tenho dentro de mim, Deus colocou de forma específica, de forma estratégica, para que fosse entregado para outra pessoa. Então, não esconda os tesouros que Deus colocou dentro de você. Em qualquer âmbito profissional, de vida, sabe? A sua personalidade, as suas experiências de vida, os seus pensamentos, as habilidades que tem dentro de você não foram colocadas dentro de você para você. Foi colocado para o mundo, sabe? Para pessoas específicas. Então toda vez que eu me lembro disso, que eu me reconecto com isso, o meu porquê, né? O meu propósito com o que eu faço volta a queimar no meu coração. O sentido volta a acontecer. Enfim, eu acho que é basicamente isso. Ingridzinha, eu gosto de falar, gosto de filosofar. Quem me acompanha só no YouTube não conhece esse meu lado de falar sobre essas coisas, enfim. Lá no Instagram eu falo mais. Me siga por lá. Mas enfim, eu quero saber se vocês que me acompanham por aqui gostam que eu fale sobre essas questões, sobre as coisas que eu acredito, enfim, os insights que eu tenho, essas coisas assim mais da vida. Que se vocês gostarem muito, deem muito joinha nesse vídeo, comentarem aqui embaixo pra eu saber, eu vou trazer mais vídeos nesse sentido pra vocês, tá bom? Então, gente, acho que é isso, terminei por aqui. Voltemos à programação normal de um vídeo por semana aqui no canal, como já estava sendo, né? Já tinha 2 meses que eu estava postando certinho aqui, e 2 meses é muito assim pra essa coisa, pra essa minha rotina certinha. Enfim, mas eu estava bem comprometida assim com essa questão de um vídeo por semana, toda terça-feira, e voltemos à nossa programação normal. Se você não é inscrito aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, ou assiste os vídeos do canal e não se inscreveu ainda, clica aqui no botãozinho embaixo de se inscrever, deixa seu comentário, seu joinha e me segue lá no Instagram. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!